Queria hoje voltar ao nosso ciclo de Tefilá. Faz tempo que a gente parou para Purim, para Pesach. Tem um trecho que a gente faz no Korbanot, chamado Tfilat HaShachar, no início da reza, que cada um ainda faz sozinho antes de começar com o Minyan. A gente primeiro analisou aquele trecho de Avraham Avinu, que ele levou para fazer o sacrifício de Yitzhak. Vamos agora analisar um trecho que ele consta no Sidur, que talvez ele não é conhecido, mas ele tem uma mensagem muito importante e bonita. Então, a Tefilá diz assim: Leolam, Yehei Adam, Yerei Shamayim Baseter. Sempre a pessoa deve ser temente a Deus de forma escondida. Baseter, escondido. O Modeh ala Emet, ele concorda, ele reconhece a verdade. Vedover Emet bilvavó, ele fala a verdade em seu coração. Veiashkem veiomar, ele acorda e diz o seguinte, que a gente vai ver depois. Aonde aparece esse trecho? Então, esse trecho foi introduzido no Sidur antes do pequeno Shema. Todo dia de manhã temos a obrigação de ler o Shema. Esse Shema, ele aparece lá no meio da reza. Depois que você já colocou Tefilin, colocou Talit, já fez a Psuquei de Zimra, até que chega no Shema. Os sábios ficaram com um certo receio, que às vezes a pessoa pode acabar perdendo o Shema. Até ele chegar lá, até ele acordar. Então eles colocaram um trecho pequenininho, a primeira parte do Shema. Alguns Sidurim colocam só o primeiro passo, outros colocam, inclusive, até a primeira parashá, que é até o Visharecha, e ele serve como um step. Então a pessoa acordou de manhã, ele fez brachot, fez o Birkot HaShachar, fez o Tfilat HaShachar, antes ainda de chegar na sinagoga, mas pelo menos ele já garantiu falando a primeira parte do Shema. Por que não o Shema inteiro? Então, como ele funciona como um step, então se baseia nas opiniões que dizem, que não é a opinião clássica, mas para esse caso como um step, que falando a primeira parte do Shema, você já cumpriu a mitzvah. Aquilo que a Torá diz para a gente, essas palavras, quais são essas palavras? Até o Visharecha. Não é aquilo que a gente usa para cumprir a mitzvah do Shema, mas, igual que o pneu do step do carro, não precisa ser aquele pneu dos mais bonitos, normalmente ele está manchado, ele tem aquele interior dele, aquela, como chama, você que sabe, a calota, ela é mais feia normalmente, não tem a mesma estrutura. E agora tem um negócio que só pode andar até 80 km por hora. Ah, só pode andar até 80 km por hora? Ele é mais fino. Bom. Agora, as mais novas não tem step. Tá vendo? Um kit para você consertar o fio. Então, o step, ele se baseia, então, nas opiniões mais lenientes. Então, tem esse Shema, e como introdução a esse Shema, os sábios colocaram um trechinho de introdução. Esse trecho de introdução, a gente deu a primeira frase dele, que é que a pessoa deve ser temente a Deus, ele acorda de manhã e ele diz. Vai ter mais um pouquinho que ele vai falar, e esse diz se refere ao Shema Israel, que a pessoa acorda de manhã e ele vai reconhecer a Hashem, e ele vai falar o Shema Israel. Esse é o mini Shema com uma mini introdução. Ok? Tem aqui. Depois do Akedat Yitzhak. Certo? Antes ainda do Lefichach. 4 parágrafos antes. Lefichach significa portanto. Portanto a quê? Então volta aí. Aval, volta mais um. Ribon, volta mais um. Leolam. Leolam e Readam. Logo depois das letras pequenas. Isso. Então eu vou dizer agora a explicação dessa frase. Primeiro dessa primeira frase. Então eu lembro, curiosamente, muitos anos atrás, eu estava num Brit Milá, um parente distante meu, vai fazer sei lá, 20 anos mais, e lá tinha um senhorzinho que, pelo jeito, ele passou, não sei se foi pela Rússia comunista, passou pelo Holocausto, lembro vagamente, estávamos no parquinho. E ele deu a versão dele, errada, que eu lembro até hoje, desse passuco, dessa frase. O que ele diz? Leolam, sempre, a pessoa deve ser temente a Deus de forma escondida. Ou seja, aquela famosa frase, em casa eu sou judeu, na rua eu sou normal. Adoro esse normal. Né? Então,
Ele estava dizendo, assim que eu cresci, eu não podia expor meu judaísmo. Não se deve expor meu judaísmo. E ele estava usando isso como crítica ao fato que a gente estava de kippah, peiot, tá certo? Então, o judaísmo tem que ser uma coisa sagrada. Sagrada você guarda dentro de casa. Você guarda para você. Você não precisa mostrar para os outros. E eu lembro até hoje, eu era pequeno, mas eu lembro até hoje que, olha, ainda ele trouxe uma prova do Passuca aqui, que diz, a pessoa, o cara ainda lembrava com aquele sotaque íris, e ainda lembrava a tefilá que ele aprendeu no Haider, tá certo? Lá quando ele era pequeno. E errei Adam, ele chamar em Baseter. Mas não é isso a tradução dessa parte. Por isso, inclusive, tem alguns nuschaot, algumas versões, que introduziram mais uma palavra para fazer para estar bem claro que o sentido não é esse. E eles colocaram uma palavra que significa que a pessoa deve ser temente a Deus até mesmo escondida. E é isso que o Passuca está querendo dizer para a gente. A Tehilá está dizendo para a gente, óbvio que na frente dos outros você é temente a Deus. Isso é fácil. Você ser temente a Deus perante os outros, disse o Rabi Yohanan ben Zakkai, um dos maiores sábios da nossa história, quando ele estava falecendo, seu leito de morte, os sábios chegam e perguntam para ele, Rebbe, fala uma frase para a gente, deixa um legado para a gente. E ele fala, Yei Ratzon, tomara, seja a vontade de Hashem, Sheyei More Shamayim Alechem, que o temor a Deus esteja sobre vocês, que More Basar Vadam, igual o temor das pessoas. Tomara que vocês temam a Deus, igual que vocês temem as pessoas. Rebbe? Contrário, não? Estranho isso, temer a Deus igual às pessoas? Ele fala, tomara. Se você conseguir temer a Deus igual que você teme as pessoas, já estou feliz. Já está muito bom. Estamos falando aqui para os alunos de altíssimo nível. Por quê? Ninguém quer se expor publicamente às coisas erradas que ele faz. Todos colocamos uma máscara quando a gente sai na rua. É normal. Na hora que a gente sai e se expõe para os outros, a gente não quer ser julgado pelos outros. Ah, estou na minha casa, Deus está vendo. Cadê Deus? Não estou vendo ele. E se ele está me vendo, eu me acerto com ele. Vai, gente boa, eu me resolvo com ele, depois faço o tchuvá. Certo? Faça um copo de suco, por favor. Não foi esse um dos motivos que Deus escolheu Noé? Por quê? Porque ele era igual fora de casa e dentro de casa. Ah, que ele tamim. Está escrito que ele era íntegro. Boa. Isso. A palavra de Noah está escrito que era ish tzadik tamim. Íntegro. Integridade, boa, significa que ele é igual, sozinho, igual perante os outros. Obrigado. Até aqui, tá claro? Então, ontem, estudando esse trecho, eu me dei conta de uma coisa muito profunda. Me fez pensar que é a seguinte, tem uma passagem famosa que diz que é o seguinte, nós temos o furtador e o ladrão. O furtador é aquele que pega sorrateiro, sem ninguém ver. O ladrão é aquele que te enganou, aquele que te enganou, certo? Ok. Qual dos dois é pior? Então a Torá fala que o furtador, quando ele é pego, ele tem que pagar o dobro. Já o ladrão, ele te devolve aquilo que ele roubou, mais um quinto. Não precisa pagar o dobro. Paga um quinto a mais. Qual é a diferença? Dizem nossos sábios com a seguinte, explicam nossos sábios com o seguinte exemplo, seguinte metáfora. Havia um homem que ele fez uma festa familiar. E ele convidou a família e convidou os seus amigos mais íntimos. E ele não convidou o ministro da cidade. O ministro ficou sabendo, o cara faz uma festa e não me convida. Bom, vai ver que foi uma coisa íntima. Chamou os amigos íntimos dele. Tudo bem. Agora, teve um outro cara que ele fez uma festa, mas ele convidou toda a cidade. Ele deixou o ministro de fora. Qual afronta é maior? A segunda. O que acontece? Aquele que te encara, ele colocou o homem e Deus no mesmo nível. Ele falou, olha, não tenho medo do homem nem de Deus. Nem de Deus, nem do homem. É grave, é errado, sem dúvida nenhuma, mas não é tão grave quanto aquele que fala, olha, do homem eu tenho medo. Tanto é que eu fui de forma sorrateira.
Mas de Deus, Deus, não tem problema. A afronta é muito maior. Por isso você paga o dobro. O que acontece? A atitude nossa, não só em relação a roubar, mas quando você tem um comportamento adequado perante as pessoas, bom, já é um bom passo, pelo menos, né? Pelo menos na frente das pessoas você já não estamos criticando. Mas se você tem um comportamento bom na frente das pessoas e chega no momento que você está sozinho, você vai lá e se comporta de forma diferenciada, não melhor. Contrário, o que você está declarando para Deus? Você está dizendo para Deus, eu tenho mais medo do homem do que você. É igual aquele cara que ele está pronto para furtar, mas não está pronto para roubar. Fala. Mas, por exemplo, vou pegar um paralelo, um Yehudi. Você perguntou, então, o que é melhor? Né? O cara que ele faz escondido, então vamos dizer, o cara que fala, bom, já que eu profano mesmo, então eu vou lá e vou profanar na frente de todo mundo. E ele vai lá, desrespeita a Deus na frente de todo mundo. Então, vai dizer, claro que é mais grave. Melhor, é verdade. Mas o que eu estou dizendo aqui é apenas no aspecto de... Por isso que para mim foi novidade, justamente por isso que normalmente você fala, claro, você profanar o nome de Deus publicamente é muito pior, certo? Porque você está incentivando os outros, você está afrontando a Deus simultaneamente com o homem. Então, no impacto social que você vai ter, vai ser maior. Por isso, inclusive, tem uma diferença muito grande. Se uma pessoa é ameaçada de morte para fazer idolatria de forma individual ou de forma pública. Ambas a pessoa tem a obrigação de entregar a sua vida. Mas de forma pública é muito pior, conforme você está dizendo. Ninguém está te incentivando aqui para você fazer essa afronta publicamente. Então, publicamente, de certa forma, o impacto social e o Hilul Hashem, ele é maior. Mas no teu relacionamento com Deus, direto, a afronta, de certa forma, ela é maior. Tá certo? Deu para entender? Então, de novo, você tem razão, quer dizer, tem, em cada um dos lados tem um impacto maior. Mas aqui, olhando do lado que você está, no teu relacionamento com Deus, você está dizendo, Deus, ó, não estou nem aí para você. Eu achei isso muito... Fala. Também tem aquela história, né, que o Rabino... Então, toda a reza não é para você ficar pensando no outro, né? A gente normalmente fala assim, achamno, bagadno, eu sou culpado, eu roubei. Não está escrito eu roubei, nós roubamos. Espera aí, eu roubei hoje? Acho que não. Hoje, desde que eu acordei, nem toquei em dinheiro, nem toquei em nada, estou dormindo ainda. Hoje ainda não. Aí o que você fala? Não, achamno, nós. O quê? Você está me culpando? Você está batendo o coração pelo outro? O quê? Você está mentindo, você está dizendo que nós roubamos. Eu não roubei não, é o outro que roubou? Que história é essa? É claro que tem explicações mais profundas, que quer dizer roubar, etc. Mas, muitas vezes, a gente, quando bate no coração, a gente está apontando para o outro. Em vez de fazer com a mão fechada, ele roubou. A gente começa a fazer chuvar pelo outro. Né? Então, quando a gente reza, Mordecai, a gente está rezando por nós. Se você vê uma outra pessoa que está errando e publicamente, você tem que tentar achar alguma forma de proteger aquela pessoa e absolver aquela pessoa. Agora, em relação a nós, você tem que assumir a sua responsabilidade. Então, por isso a gente está dizendo, Leolam, a pessoa deve assumir sobre si, ter o temor a Deus, baseter, ou seja, mesmo escondido. Certo? Isso aqui serve como introdução para o Shema, que o Shema vai ser uma declaração que eu recebo sobre mim o jugo divino. Essa é a Kavaná do Shema Israel. Kabbalat ol Malchut Shamayim. Eu recebo sobre mim o jugo divino, não das pessoas. Então, essa frase é a introdução para esse mini Shema Israel. E, em paralelo, essa frase também é uma frase que se faz sozinho. Não é uma frase que você vai fazer na sinagoga com todo mundo. É uma frase que você faz ou em casa sozinho ou na sinagoga em voz baixa. Então, a ideia é para você colocar na tua cabeça, na tua reza individual, que cada um tem a sua própria responsabilidade de servir a Hashem mesmo de forma, quando ele está sozinho, ele lembrar que Hashem está olhando, Bochen, Klayot, Valev, Hashem olha nossas entranhas, nosso coração, ele sabe tudo aquilo que está passando na nossa cabeça. Certo? Agora eu vou dar uma dica que nossos sábios trazem para a gente de como evitar de errar quando a gente está sozinho. Porque essa é a tendência. Se eu estou sozinho, é mais fácil da gente errar. Então, ninguém gosta de ser exposto publicamente. A pior coisa é quando alguém, depois ele é desmascarado.
a vergonha que a pessoa passa, é muito difícil. Se você soubesse na hora que você transgrediu, que tinha uma câmera te olhando, que isso ia sair no jornal do dia seguinte, você ia fazer? Óbvio que não, tá certo? Você pensaria mais, pelo menos, tá certo? O que acontece? A gente sabe de que passar vergonha nesse mundo é muito menor do que passar vergonha no mundo vindouro. Vamos explicar. Passar vergonha é um dos piores castigos que tem. Por isso está escrito, é melhor você pular na fogueira do que você envergonhar uma outra pessoa publicamente. Envergonhar uma pessoa é igual matar ela. Tanto é que fisicamente, quando você envergonha alguém, a pessoa fica branca, porque o sangue, ele sai da sua cara. Então você mexeu o sangue, é chamado shfichut damim, você derramou o sangue. Então, não só que simbolicamente, é como se fosse você está tirando a vida de alguém, numa escala menor, você está tirando a vida daquela pessoa. Uma das piores coisas é a pessoa ser envergonhada. Por isso, então, muitas pessoas evitam, certo? As pessoas têm certas etiquetas, conformismos sociais, porque não quero ser diferente, não quero passar vergonha. Isso é a natureza do ser humano. Inclusive, na Torá, se você envergonha alguém, tem até uma multa que você paga. Se calcula e quanta pessoa estaria pronta, né, para receber, para passar por isso. Então, se calcula o valor do boshet, que se chama. Agora a gente fala velon nevosh, velon ikalem, leolam vaed. Lembra? Ve'aerenenu betorah, velon nevosh. O que quer dizer? Que não passemos buchá. Leolam vaed. O que quer dizer? Para todo sempre. O que quer dizer para todo sempre? Que eu não seja envergonhado baolam azé, nesse mundo, e nem no mundo vindouro. Então, o que acontece? Os sábios descrevem para a gente o que acontece no mundo vindouro. A gente às vezes fica imaginando o fogo, o diabinho, etc. Não tem fogo nem diabinho. O que acontece é que tem lá uma televisão. Você senta para assistir um filme. E eles te mostram lá um indivíduo, um filme de um terceiro, como a gente falou outra vez. Você lá assiste, lá fica vendo o personagem. E você começa a ver tudo o que está acontecendo. Só que esse filme ele é projetado num estádio de futebol. Está lá todos os anjos, todos os tzadikim que já faleceram, teus pais, teus avós, todos aqueles lá, está todo mundo assistindo lá. E todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Um bom filme te mostra o conflito que está acontecendo na cabeça daquele cara. Vou ou não vou? Faço ou não faço? E você vai assistir. Você vai assistir aquele cara, os momentos gloriosos dele. Aí levanta o estádio, gol! Psh, todo mundo lá em cima, lá, todo mundo, todos os anjos lá, bilhões de anjos, levando gol. Esse cara fez gol. E de repente, falta. Gol contra. Impedido. Cartão amarelo. Cartão vermelho. E você vê que você fez aquilo muitas vezes consciente. E você vê lá aquele cara que ele estava na casa dele, fechado, estava escuro. Aquilo que ele fez, está todo mundo olhando agora, o cara lá achando que ninguém estava vendo. E o que é isso? Isso é o lugar que se chama Gan Eden ou Geinom. O Gan Eden é os céus. Você consegue, depois te falam que aquele cara que estava assistindo, que você começa a julgar ele, era você mesmo. Na hora você não sabe. E aí, na hora que você faz gol, uau! Você assiste o cara, você tem a satisfação por ele, você se identifica com ele, você tem lá todo mundo comemorando com você. É uma sensação, é um céu, é o Gan Eden. E na hora que você enxerga, olha a oportunidade que eu tinha e eu perdi. Sabe quando você está assistindo o filme, ou quando você lê um livro, você está desse lado, o cara que está lá não sabe o que está acontecendo, mas você já sabe o que, se ele for para a esquerda, você já sabe o que vai acontecer. O cara não sabe na hora. Ai, ai, ai. Se eu esperasse mais um minuto, olha o que poderia ter acontecido. E você, aquela frustração, você realmente se envergonha muito mais do que seria nesse mundo. Claro que eu trouxe um exemplo muito materialista do que acontece lá. O filme, pessoas, o estádio. Mas a ideia é que lá a vergonha é muito maior. Então, se você, vamos dizer até que você conseguiu se mascarar a vida inteira, ninguém descobriu os teus podres. Mas se você não fizer tshuva lá em cima, a vergonha é muito maior. Então, esse pensamento pode ajudar a gente. Na hora que você tem que tomar uma decisão, vou para a direita, vou para a esquerda, você para e pensa, bom, pode até ser que eu vou enganar o ser humano. Primeiro que a gente diz, ninguém consegue enganar todo mundo por muito tempo. Consigo enganar algumas pessoas por pouco tempo. Número 1.
Mas vamos até supor que eu vou conseguir continuar enganando os outros. A Kadosh Baruch Hu não vou enganar. E não só isso, a retribuição vai ser exatamente aquilo que eu não quero, que eu vou ser exposto. E aqui, para ilustrar isso, é uma famosa passagem do Talmud, muito bonita. Eu não lembro agora, infelizmente, o nome do sábio, que havia um grande sábio, tzadik, uma pessoa muito, muito elevada, e de repente ele ficou sabendo que tinha lá uma mulher de rua num segundo andar, num sótão de uma casa. De repente entrou nele um desejo incontrolável, e ele começa a subir aquela escada para ir fazer uma haverá. E no meio que ele está subindo, ele entra no conflito, né? Vou, não vou? Hã? A consciência começa a pesar. E ele, então, ele grita, fogo, fogo, fogo. E aparecem todos os alunos dele lá. Pô, cadê? Cadê? Estão aqui já com o extintor? Não, era o fogo do meu Yetzirará. Eles entenderam que o rabino estava acabando de subir para ir encontrar a fulana de tal. Oh, você? Rabino, como? Ele falou, prefiro passar vergonha nesse mundo do que passar vergonha no mundo vindouro. Então, o que ele fez? Ele usou uma armadilha contra o Yetzirará dele. Ele sabia que na frente dos alunos ele não ia fazer. Tivemos pessoas que, infelizmente, lá a história de Pinchas, que ele matou lá Zimri, etc., o líder da tribo, que ele foi lá e fez afronto perante todo mundo. Mas não é uma coisa tão... A maioria de nós não teria essa coragem. Então, o que ele fez? Ele foi lá e se expôs publicamente. Ele colocou um segundo antes, ele gritou para que todo mundo viesse, aí depois não dá mais para pecar. Até meus alunos estão vendo aqui, eu vou pecar, tá certo? E ele, então, se colocou numa onde ele garantiu que ele não ia pecar, e não só isso, ele envergonhou o Yetzirará dele de uma maneira a pior possível. Ele se colocou numa situação onde os alunos dele poderiam perder todo o respeito por ele. Mas eu acredito que só ele ganhou respeito. Só ganhou respeito. Porque ele mostrou que somos humanos, temos tentações que Hashem colocou na gente, aquele chamado Yetzirará, não sei quem conhece, tá certo? Eu conheço ele bem, tá certo? E você tem que usar as táticas dele mesmo, que é, ele não quer se expor, e você vai lá e usa contra ele mesmo. O machado, o cabo do machado é feito de madeira, para quebrar a própria árvore, certo? Então você tem que conseguir usar as táticas inteligentes do Yetzirará para usar contra ele. E eu acredito que ele ganhou muito respeito. Onde as pessoas conseguem olhar para ele, Rabino, para você é fácil, né? Você não tem Yetzirará, você já nasceu religioso, para você é tudo fácil. Na hora que ele mostrou que ele tem as fraquezas como qualquer ser humano, e ele se esforça a cada dia para conseguir superá-las, é maior que um tzadik. É maior que um tzadik. Então, isso é apenas alguns pensamentos para cada um de nós. E cada um de nós sabe a linguagem Yadá e Nish Benafshei. Cada um sabe sozinho, não precisa contar para ninguém, mas cada um sabe sozinho as coisas que ele erra quando ele está sozinho. E aqui são alguns pensamentos para a gente entender, nunca estamos sozinhos. Hashem está olhando. E se o Tei Yetzirará estiver ainda provocando, lembra ele que no mundo vindouro vão ficar sabendo. E se bobear hoje em dia, não precisa nem ser no mundo vindouro. Hoje, sem você saber, está tudo sendo visto, está tudo sendo controlado, está tudo sendo gravado. Pergunta para a Siri, já fiz esse teste. Pergunta, você está me gravando? Ela te esquiva, ela não responde essa pergunta. Pode ver, tá certo? Você está sendo gravado, teu celular grava exatamente os passos, quantos passos você deu no dia. Então, está tudo sendo registrado. Então, Hashem, muito mais. Isso são apenas alguns exemplos, algumas maneiras da gente trazer mais no nosso mundo físico, como que tudo realmente está sendo observado, e isso vai incentivar a gente a Yerei Shamayim Baseter, ter temor a Deus, mesmo quando estamos sozinhos. Fala. No caso de... Então, usando o exemplo que você falou, né, o exemplo que a gente falou antes, que é o exemplo do desejo, vamos chamar assim, o desejo sensual, certo? Esse desejo, a Torá, em nenhum momento obscurece ele, coloca ele, vamos deixar ele no cantinho para, não vamos falar, não vamos cutucar o leão com vara curta, tá certo? O que significa isso? No dia mais sagrado, o que a gente lê na Torá, Yom Kippur à tarde, que já é o
está chegando no ápice lá do Neilá, você lê sobre as relações proibidas. Poxa, lê aqui uma coisa lá, do que não ensinou de manhã, o Kohen Gadol, ele entrou lá no Kodesh HaKodashim, e estamos num nível tão elevado, jejuando, quem tá pensando nisso? E a Torá vai lá e te coloca todas as relações proibidas. Diz o Rambam que em todas as épocas, em cada comunidade, sempre tivemos e vamos ter pessoas que vão errar nesse aspecto. E a Torá não esconde isso. É o Yetzer Hará que Hashem colocou. E a Torá, justamente por isso, vem para isso. E te conta várias histórias de relacionamentos que foram não de acordo com aquilo que precisava, na maneira que a Torá nos orienta. E a Torá te conta, eventualmente, o caminho da chuva, ou daquele que fez errado, e qual foi a consequência disso. A Torá é muito explícita, muito explícita. Você lê quando você estuda com criança, você lê o Humash, a gente não pode pular. Mas tem hora que é difícil. Tem hora que você fala, poxa, como que eu vou contar essa história para uma criança? Por quê? Porque a Torá é explícita. A Torá é extremamente explícita. Por quê? Você tem que encarar. Você tem que encarar a realidade que a Hashem colocou para a gente. Então, a mesma Torá que te fala que não pode, ela fala para você, olha, existe isso. Esteja plenamente consciente desse Yetzer Hará. E eu vou te dar vários exemplos. E junto com isso, eu estou te dando as ferramentas de como você lidar com esse desejo. Esse é um exemplo, tem vários outros. O Freud diz que esse é a fonte de todos os outros. Pode até ser, certo? Nas coisas de comportamentos de forma exagerada, negativamente falando. Então, a mesma Torá que te proíbe, ela te dá realmente as ferramentas, e ela te deixa muito claro. Então, o Rambam ele traz, ele fala o seguinte, havia os mestres antigamente, tem toda uma história, os mestres antigamente, eles falavam, tomem cuidado comigo por causa de minha filha. O que quer dizer? Às vezes algum queria fazer amizade com o mestre já pensando na filha. Mas aí ficava um zum, zum, zum. Você está de olho, você está de olho. Ele, ao invés de deixar isso como um segredinho entre os alunos, competindo pela filha, ele já falava, claro, comporta bem, que o melhor de todos eu vou escolher para minha filha. Acabou. Ele estragou o mistério, ele tirou o mistério. Eu sei que todos vocês estão de olho na minha filha. Tudo bem, minha filha está escondida em casa. Talvez vocês ouviram falar que ela existe. Mas é a filha do Rabino, tá certo? Competição aqui entre os tzadikim. Quem não quer ter o sogro, conforme a Guimarães diz, tem que ter um sogro, né, um tzadik, etc. Então, ele, ao invés de deixar o mistério e deixar como aquele negócio que ninguém viu, ninguém falou, ninguém comenta, e tá certo, é proibido se casar, mas nos fundos, né, todo mundo dá um jeitinho, né? A Torá fala claramente, se case, e você tem o teu Yetzer Hará, e saiba lidar com ele. Então, a Torá tira esse mistério, desmistifica, e fica mais fácil de você lidar. Porque enquanto ele está baceter, enquanto ele está lá escondidinho, você dá os teus jeitinhos. Tira a Torá e fala, não está nada escondido. O Rabino subindo na escada e fala, opa, tá pegando fogo. Cadê o fogo? Ele queria que todo mundo visse o fogo que estava pegando. Então, a gente desmistificar o Yetzer Hará e ser explícito com ele e falar, eu sei o que você quer, não vem com história, eu sei o que você quer. Eu sou o grande tzadik, como que eu posso falar disso? Como que eu posso imaginar que eu tenho esse desejo? A Torá fala, você tem esse desejo, não adianta fugir, não adianta fugir, não adianta fingir, você não vai enganar ninguém. Primeiro, para você conseguir confrontar o seu inimigo, primeiro você tem que saber que ele é teu inimigo. Primeiro você tem que saber que ele está lá. Não adianta você fingir que não viu. Então a Torá fala para você bem claro, em todos os lugares, em toda a Torá, em todo o Tanar, você tem várias histórias explicitamente contando do desejo humano, seja dessa área ou seja de outras áreas. A Torá fala de roubar, a Torá fala de matar, mas como? É uma realidade, é uma realidade. Baruch Hashem, talvez você não se foi colocado numa situação onde você foi tentado a roubar, matar, o que for. Mas é uma realidade, senão a Torá não estaria conversando sobre esse assunto. Então a Torá fala, tire isso do bolso, tira isso lá do fundo do baú. Vamos ser explícitos, claro, estou dizendo que você precisa sair falando disso, mas a Torá fala para a gente, olha para isso, olha para o teu Yetzer Hará, e agora você pode confrontar ele, agora você pode lidar com ele. Não vai? Ok. Então, a gente conclui por aqui hoje. Não achou nada.